Queridos irmãos e irmãs, vocês que estão com bastante calor por causa do sol e eu por causa da muita roupa que estou usando. Mas o mais importante é que sejamos interiormente vivificados, aquecidos por esta celebração. Celebração da Mãe de Deus, invocada como Nossa Senhora do Rossio. Celebração em que Deus nos sustenta em nossa caminhada com este sinal salvador, Maria, amparo de nossa fé. Com ela nós queremos seguir os caminhos do Senhor. Saúdo então a todos vocês que vieram, queridos irmãos e irmãs, bem como Padre Parron, que esteve à frente de todas as equipes nesse dia, com o irmão Jorge, os outros padres, Dirley, as autoridades. Nesse momento, somos irmãos e irmãs, e com a Mãe do Rossio, queremos seguir Jesus Cristo, aprofundando a fé. Por isso, uma primeira palavra que me veio à mente para esta homilia é aquela dos discípulos de Jesus, os apóstolos que pediram: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Vamos dizer juntos? Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé, disseram aqueles discípulos. E nós também somos chamados a dizer continuamente, porque queremos seguir com Maria os passos de Jesus. Lemos no livro dos Atos dos Apóstolos que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela aderisse à palavra do apóstolo Paulo. A fé vem, portanto, disto, da escuta da palavra. Mas é preciso abrir o coração. Sem abrir o coração, a palavra fica esvaziada. A palavra de Deus cai em nossos corações e não dá bons frutos. Assim, a graça que pedimos quando pedimos: Senhor, aumenta a nossa fé, é a graça de termos os ouvidos do coração bem abertos para que, acolhendo a sua palavra como uma palavra de salvação, crer, aderir, aceitar a palavra do Senhor. Nisto, Maria é um exemplo para nós. O evangelho que acabamos de ouvir anunciava isto. Ela é feliz porque ouve e pratica a palavra de Deus. Nisso está a alegria do cristão, a alegria da cristã. Caminhar com Jesus, seguindo os passos dele, amparados por Maria, é imitá-la, acolhendo a palavra e praticando-a. Nisto, ela é mais feliz, diz Jesus, do que o fato de tê-lo amamentado. A fé, portanto, entra pelo ouvido, mas quer habitar o coração do cristão, no meio do seu povo, a igreja. Diante disto, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos: mas é preciso que haja pregadores da palavra. Como poderão acreditar se não ouviram falar de Deus? Assim, nós suplicamos à Mãe de Deus, Nossa Senhora do Rossio, que sustente os ministros da palavra, que no domingo, em muitas, numerosas comunidades, reúnem o povo, leem juntos a palavra de Deus, pregam e rezam. Rezemos a Deus para que sustente nossos diáconos, padres e bispos, para que sejamos anunciadores não de uma palavra nossa,
mas da palavra do Senhor, nós, ministros dele. Por quê? Porque o evangelho anunciado gera a fé, uma vez acolhido pela graça de Deus em nossos corações. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Vamos juntos? Creio, Senhor. O Papa Bento XVI, quando abria o ano da fé, usava a expressão: a fé é uma decisão, estar com o Senhor para viver com Ele. Fé não é uma coisa, é decidir ir ao encontro do Senhor, decidir caminhar com Ele. Ou seja, nós cremos quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós nos confiamos a Ele, nossas vidas, a vida de nossas famílias, as situações difíceis de dor, de sofrimento pelas quais passamos. Crê quem escolhe caminhar com o Senhor, escolhe Deus em sua vida e quer caminhar com Ele. É claro que é importante, para aprofundar a fé, que nós conheçamos os conteúdos da fé. É preciso estudar o catecismo, é preciso conhecer o conteúdo da fé. Mas não é ainda a fé. Eu posso conhecer todo o catecismo e não ser uma pessoa de fé. Posso ler toda a Bíblia e não ser uma pessoa de fé. Porque a fé é colocar-se nas mãos de Deus e querer viver com Ele para sempre. Como terminávamos de cantar no Salmo responsorial, que nós queremos habitar para sempre na casa do Senhor. A fé, queridos irmãos e irmãs, não é um fato privado. Eu creio, é preciso unir a essa expressão, nós cremos. No dia da renovação das promessas do batismo na vigília pascal, no dia do batizado, da crisma, da primeira Eucaristia, se faz sempre a pergunta: vocês creem? Mas a resposta é sempre sim, eu creio. Então, vão juntas essa experiência. Eu creio na comunidade que crê. Por isso, então, a fé não é algo que eu possa viver sozinho, separado dos irmãos e irmãs. Eu creio, nós cremos. Vamos dizer juntos? Eu creio, nós cremos. Cremos e vivemos a fé na igreja. Juntos queremos vivê-la. Mas a primeira leitura nos ajudou a entender que a fé se revela nos compromissos por salvar o povo dos seus inimigos. É um texto do livro de Judite. Quando Judite, sustentada por Deus, ela abate o inimigo. Judite é assim imagem de Maria, que pisa o inimigo, pisa a serpente, e sua força vem de Deus. Nós líamos justamente na primeira leitura: louvai o nosso Deus, louvai-o porque não retirou a sua misericórdia da casa de Israel, mas esmagou os nossos inimigos pela minha mão. É Deus que quer o povo livre, é Deus que quer o povo vivendo com dignidade, mas Ele o faz pelas suas mãos. Se quem está na prefeitura, na Câmara, no Judiciário, deve buscar o bem do povo, mas cada um de nós, cada uma,
deve fazê-lo. Santa Teresa de Calcutá dizia às suas irmãs: não gastemos muito tempo tentando entender as raízes do mal da humanidade, mas tentamos resolver fazendo o que está ao nosso alcance, a quem está bem pertinho de nós. Então, Deus não nos retira a sua misericórdia, mas age pelas nossas mãos, pelos nossos pés, pelos nossos conselhos na sociedade. Ele é o inimigo dos inimigos do povo, porque o que ele deseja é que todos tenham vida e vida em abundância. Por fim, queridos irmãos e irmãs, o mesmo livro de Judite que acabamos de ler proclamava assim a respeito dela: o teu louvor não se apagará do coração de todos os que se lembrarem da força de Deus. É desse jeito que nós queremos olhar para a Mãe de Deus. Nós olhamos para ela com confiança, com gratidão, com amor de filhos e filhas, mas o fazemos porque Deus fez grandes coisas na vida dela. É ela que, ao abrir a sua boca no hino de louvor a Deus, que até hoje nós entoamos, Magnificat, a minha alma engrandece o Senhor, ela dirá: bem-aventurada me chamarão todas as gerações, porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. Se o povo de Israel louvava Judite pela força de Deus que tinha agido nela, nós, a igreja, louvamos a Mãe de Deus, hoje invocada como Nossa Senhora do Rocio, pelas grandes coisas que Deus fez na vida dela e pelas grandes coisas que, por intermédio dela, como mãe, ela tem feito em nossas vidas, cuidando de nós, acompanhando-nos, amparando-nos na fé. Quando lia esse texto, Maria, amparo da nossa fé, fiquei pensando em tantas pessoas que ao longo desses meus quase 8 anos de bispo, trazem as crianças até o bispo e dizem assim: peça a bênção ao bispo. É alguém que está conduzindo a fé por uma coisa simples: peça a bênção. Como é triste ver que nas nossas casas as crianças não pedem mais a bênção para os pais, para os avós. Mas quem é que concede a bênção lá na casa? Você. Eduque seu filho, seu neto, seu sobrinho. Comece a educá-lo na fé, ajudando a pedir a bênção. Porque a bênção de Deus é justamente o sustento em nossa caminhada. Nós queremos caminhar de cabeça erguida, mas precisamos ser conduzidos. Se na família os adultos devem conduzir a fé, os menores, na igreja, Maria nos toma pela mão para nos conduzir ao seu Filho Jesus. E ela nos conduz de muitas e diferentes maneiras. Aqui nas nossas terras parnanguaras, depois de mais de um século, que tínhamos já a pequena igreja dedicada a Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, começou neste lugar do Rocio a devoção à Nossa Senhora do Santíssimo Rosário do Rocio. E começa justamente porque ela ampara a fé dos filhos e filhas de Deus, socorrendo-os em suas necessidades, como foi a peste naquela ocasião. Irmãos e irmãs, não tenhamos medo de exaltar a Mãe de Deus,
mas o façamos como acabamos de ouvir na primeira leitura. Quem se lembra da força, do poder de Deus, louva Judite. Quem se lembra de Deus que nos salva, louva Maria, a mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador.